A CNN considerou esse lugar como um dos 7 locais mais bizarros da Terra. Estamos falando do antigo hospital psiquiátrico de Gonjiam, localizado na província de Gyeonggi, na Coreia do Sul. Um edifício de 3 andares, isolado, que funcionou como uma instituição psiquiátrica para tratar pessoas com doenças mentais graves. Mas em 1996, algo aconteceu e o hospital fechou inesperadamente. Com o boom da internet, pelo final dos anos 90 e início dos anos 2000, fóruns online deram espaço para relatos sobrenaturais sobre o hospital. E por conta dessas lendas urbanas, um filme sobre Gonjiam foi lançado em 2018. Mas será que algo sinistro realmente aconteceu nesse lugar? Bem-vindos ao canal, eu sou a Kim Siqueira. Já deixa o like e um comentário para ajudar no engajamento. Isso é muito importante para o YouTube recomendar o canal para mais pessoas. Lembrando que os produtos e equipamentos que eu estou usando estarão marcados aí, caso você tenha interesse. E me segue lá no Instagram, no @KimSiqueiraOficial. Eu gostaria de me desculpar pela minha voz, a minha garganta não tá muito legal porque essa mudança de clima acaba comigo. A respeito do caso de hoje, eu já tinha visto alguns recortes do filme Gonjiam na internet, mas confesso que eu não sabia que tinha sido baseado em lendas urbanas / fatos reais. Quero alertar que eu não sei falar coreano, então relevem qualquer pronúncia errada. Agora chega de enrolar, coloque seu fone de ouvido, pegue sua água ou qualquer bebida e bora começar esse caso sinistro. O Hospital Psiquiátrico de Gonjiam está abandonado há décadas. Algumas fontes dizem que ele foi inaugurado em 1961, já outras mencionam que ele foi inaugurado em 1982. O hospital tinha uma expectativa de receber 500 leitos, mas devido a restrições financeiras, esse número foi reduzido para 360. Em julho de 1996, o hospital encerrou suas atividades e, a partir do início dos anos 2000, diversos relatos assustadores sobre o hospital e o motivo do fechamento começaram a surgir na internet. A lenda mais famosa envolve a história de 42 pacientes. Um usuário em um fórum online contou que o parente de um amigo trabalhou em Gonjiam. Ele disse que alguns meses antes do manicômio fechar, os pacientes começaram a morrer misteriosamente. Primeiro começou com 1 ou 2 mortes na semana, e depois evoluiu para até 2 mortes por noite. As mortes foram inesperadas e, de acordo com o relato, sem nenhuma explicação. A equipe médica teria tentado esconder o caso para evitar pânico, mas os familiares começaram a fazer perguntas. Existe uma versão bem famosa a respeito desse relato, de que os médicos em Gonjiam estavam realizando experimentos secretos nos pacientes. Como não havia fiscalização regular nas instituições psiquiátricas da Coreia do Sul, os médicos supostamente realizavam experimentos sem o consentimento dos pacientes ou de seus familiares, como lobotomias, terapias de eletrochoque e testes de medicamento com superdosagens. O objetivo seria encontrar uma cura mais barata para as doenças mentais, mas os pacientes não resistiam, tinham convulsões, surtos psicóticos e depois morriam. O diretor do manicômio teria tentado encobrir tudo, mas o número de mortes aumentava cada vez mais. No início de 1996, restavam apenas 42 pacientes em Gonjiam. Mas há uma outra versão da história bem mais bizarra. Os pacientes não teriam morrido em decorrência dos experimentos médicos, mas sim por causa de algo maligno que habitava o hospital. De acordo com essa versão, no final de 1995, o diretor do hospital começou a agir de forma estranha.
Os funcionários diziam que o encontravam parado no corredor, olhando fixamente para o nada e murmurando palavras que não dava para entender. Ele teria parado de dormir, piorado fisicamente e ficado paranoico, dizendo que algo no hospital o perseguia. Logo, os pacientes começaram a agir da mesma forma que o diretor. Eles diziam ouvir vozes nas paredes, sombras se movendo e sentiam mãos tocando seus corpos à noite. Eles começaram a surtar, não por suas doenças, mas por algo diferente, algo que se espalhava entre eles. O diretor, tomado pela loucura, estaria convencido de que o hospital era amaldiçoado, que existia algo diabólico naquele prédio. Monges budistas teriam sido chamados para abençoar o prédio, mas se recusaram a realizar o ritual após entrar no local, alegando que ele estava tomado por algo maligno. O diretor tentou evacuar o manicômio, mas não conseguiu por causa da burocracia. Não havia para onde enviar os pacientes rapidamente. Alguns funcionários teriam pedido demissão. Outros foram transferidos para outros hospitais, até que sobraram apenas o diretor e alguns poucos enfermeiros para cuidar dos últimos 42 pacientes. As duas versões da história, tanto a dos experimentos quanto a sobrenatural, chegam à mesma conclusão. Durante uma noite em 1996, os 42 pacientes decidiram juntos acabar com suas vidas. Uns se enforcaram com lençóis, outros ingeriram altas doses de medicamentos. Alguns relatos dizem que eles armaram tudo secretamente. Outros dizem que uma histeria coletiva tomou conta deles. Na manhã seguinte, a equipe que chegou para o turno encontrou todos mortos. Os funcionários ficaram tão traumatizados que pediram demissão e juraram jamais falar sobre o ocorrido. O motivo varia de relato para relato. Alguns dizem que os pacientes não aguentavam mais os experimentos, ou que enlouqueceram repentinamente, provavelmente por causa de algo maligno que habitava o prédio. A lenda diz que a polícia foi chamada, mas estranhamente a mídia nunca foi notificada sobre o ocorrido. Por isso, nunca houve uma notícia sequer sobre esse acontecido. Os corpos teriam sido removidos pelas autoridades e as famílias supostamente subornadas ou ameaçadas para nunca revelar a verdade. Oficialmente, o hospital fechou por motivos financeiros, mas, de acordo com as lendas, moradores ao redor afirmaram que naquela noite ouviram sirenes de ambulância, carros de polícia e viram corpos sendo removidos em sacos pretos. Algumas versões dizem que o diretor tirou a própria vida dentro do seu escritório, outras que ele desapareceu misteriosamente. O proprietário do prédio teria morrido menos de um ano depois do ocorrido, supostamente de ataque cardíaco, mas os moradores locais afirmam que ele teria ficado deprimido com o que aconteceu. Os filhos do proprietário, que moravam em outro país, herdaram a propriedade, mas se recusaram a demolir o prédio e não quiseram vender, pois sabiam da história. Então, optaram por deixar o local abandonado. Bom, sabemos que antigamente os hospitais psiquiátricos não eram devidamente regulamentados, e a doença mental ainda era um tabu para a maioria da população. Eu já contei aqui histórias de outras instituições psiquiátricas, inclusive algumas até hoje são consideradas assombradas, como o Asilo Willard, Rolling Hills e Waverly Hills. Eu vou deixar esse vídeo nos cards para você assistir depois. Então, obviamente, esse cenário de hospital psiquiátrico era perfeito para criar lendas urbanas na internet a respeito de Gonjiam. No início dos anos 2000, a lenda sobre Gonjiam tinha se espalhado para fora da Coreia do Sul. Então, vários grupos de exploradores e investigadores paranormais de todo o mundo começaram a se aventurar pelos corredores do antigo hospital, e praticamente todos voltavam com histórias bizarras de lá. Em 2012, um investigador paranormal de Seul decidiu passar uma noite sozinho em Gonjiam.
Ele levou gravadores, câmeras térmicas e detectores de EMF para tentar registrar qualquer atividade sobrenatural. Esse investigador posteriormente divulgou o relatório da sua investigação em um fórum na internet. Ele relatou que nas primeiras horas a temperatura caía bruscamente em alguns cômodos, além de ter visto sombras humanoides através da câmera térmica. Em determinado momento, seus equipamentos começaram a apresentar defeito misteriosamente. Ele disse que trocava as baterias das câmeras por novas, por exemplo, mas mesmo assim não funcionava. Os gravadores de áudio capturaram vozes falando bem baixinho, quase sussurrando, mas ele não conseguia entender o que falavam. Ele disse que por volta das 3 horas da manhã entrou na sala que pertencia ao diretor do hospital. E assim que ele cruzou a porta, todos os seus equipamentos pararam de funcionar. Lanterna, câmera, celular, nada mais funcionava. De repente, ele ouviu passos atrás dele como se alguém tivesse se aproximando. Desesperado porque estava completamente no escuro, ele pegou um isqueiro em seu bolso e acendeu. E o mais bizarro é que quando a pequena chama do isqueiro iluminou o lugar, os passos pararam. Em seu relato, ele diz que quando finalmente amanheceu, ele foi embora de Gonjiam sem olhar para trás, e que presenciou coisas lá que jamais vai esquecer. Em 2014, uma emissora de TV da Coreia do Sul levou uma xamã para Gonjiam para filmar um documentário lá dentro. A xamã era uma senhora idosa e bem experiente, que concordou em ir até lá para tentar se comunicar com os espíritos. Mas assim que entraram no hospital, a xamã ficou paralisada e disse que eles deveriam sair dali imediatamente. A equipe até insistiu porque haviam investido tempo e dinheiro no documentário e já estavam lá dentro. Mas a xamã disse que haviam dezenas de espíritos furiosos, espíritos que nunca encontraram a paz. O produtor perguntou quantos espíritos haviam lá e a xamã respondeu: 42. A equipe de TV ficou assustada porque eles não haviam contado para essa xamã sobre as lendas e histórias a respeito de Gonjiam, então como ela poderia saber esse número? A xamã disse que essas pessoas morreram de uma forma terrível e que algo naquele prédio mantinha seus espíritos aprisionados. Mesmo sem fazer o ritual dentro de Gonjiam, a emissora exibiu esse depoimento da xamã na TV, e por muito tempo essa foi uma forte evidência de que o hospital era realmente assombrado. Em outubro de 2015, 3 amigos foram explorar Gonjiam durante a noite. Eles chegaram lá por volta das 23 horas e começaram pelo primeiro andar. Eles entravam em cada cômodo. A maioria estava vazio e em ruínas por conta do tempo. Então, eles subiram para explorar o segundo andar do prédio. E nesse andar, eles estranharam porque a porta de um dos quartos estava em perfeito estado, o que era estranho já que o hospital estava abandonado há muitos anos e tudo lá dentro estava destruído. Eles tentaram abrir essa porta, mas ela estava trancada. De repente, eles ouviram um barulho vindo de dentro desse quarto, como se tivessem arrastando algo muito pesado. Os 3 ficaram apavorados, mas ao mesmo tempo intrigados. Eles colaram o ouvido na porta para tentar ouvir melhor, e ouviram novamente aquele som de algo sendo arrastado, mas dessa vez mais próximo deles. Eles continuaram com o ouvido colado na porta, até que ouviram um som de respiração do outro lado. E então, algo bateu com tanta força na porta que fez a parede tremer. Os amigos saíram correndo, e quando finalmente chegaram no estacionamento, um deles olhou para o hospital e viu uma luz misteriosa em uma das janelas do segundo andar. A questão é que não havia mais ninguém lá dentro além deles. Então, que luz era aquela? De todas as histórias a respeito de Gonjiam, a lenda do quarto 402 é a mais bizarra de todas. Todas as pessoas que exploravam os corredores do manicômio abandonado revelaram que existia algo peculiar no quarto 402.
Dizem que esse quarto era usado para realizar terapia intensiva nos pacientes mais graves. Outros dizem que foi supostamente nesse quarto que aconteceram os experimentos bizarros. Estranhamente, ninguém nunca conseguiu abrir a porta do quarto 402. Mesmo com pé de cabra, chutes, aquela porta nunca conseguiu ser aberta. Dizem que só de chegar perto dessa porta, você sente a temperatura cair bruscamente, além de ouvir barulhos estranhos vindo lá de dentro. No ano de 2012, a CNN publicou um artigo que trouxe mais visibilidade a Gonjiam, chamado Os 7 Lugares Mais Bizarros do Planeta. De acordo com a CNN, essa era uma lista dos 7 lugares mais estranhos, misteriosos e sinistros do mundo. A lista, que foi atualizada recentemente, incluía a floresta Okigahara no Japão, onde centenas de pessoas vão até lá para tirarem suas vidas, o parque de diversões de Chernobyl na Ucrânia, local que ficou completamente abandonado após o desastre nuclear, o ossuário de Sedlec na República Tcheca, uma pequena capela católica decorada com ossos de 40 mil pessoas. A Ilha das Bonecas, no México, um lugar bastante peculiar decorado por inúmeras bonecas desmembradas, e, obviamente, o antigo hospital psiquiátrico de Gonjiam, na Coreia do Sul. Por conta dessa reportagem da CNN, Gonjiam tornou-se famosa repentinamente no mundo inteiro. Exploradores de diversos países foram até o antigo hospital para explorar os corredores abandonados, e, obviamente, diversos canais no YouTube voltados à investigação paranormal também se aventuraram por lá. Sem falar que Gonjiam foi tema para podcasts, documentários e programas de TV no mundo todo. E graças a essa fama internacional, em março de 2018, o diretor Jung Bong-sik lançou o filme Gonjiam: Haunted Asylum. No Brasil, o filme recebeu o título de Gonjiam: Manicômio Assombrado. O filme é um found footage estilo REC e a sinopse é basicamente um grupo de youtubers que vão até o hospital abandonado para tentar abrir a temida porta do quarto 402. O filme explorou as lendas urbanas do local, como a dos 42 pacientes, o diretor louco e o próprio quarto 402. O filme foi um sucesso na Coreia do Sul e acabou ganhando fama internacional por conta das plataformas de streaming. Em maio de 2018, com a popularização do filme, curiosos tentavam invadir o hospital. O problema é que a estrutura do prédio estava bastante deteriorada e algumas pessoas se machucaram durante essas invasões. É dito que alguns até chegaram a processar o proprietário por causa disso, que, por sua vez, decidiu demolir todo o prédio. Em 28 de maio de 2018, o processo de demolição foi iniciado e 2 dias depois, o prédio estava totalmente demolido. Bom, agora vamos aos fatos reais. Apesar de inúmeros relatos circularem pela internet, não há nenhum registro oficial de que algo similar tenha acontecido no Hospital Psiquiátrico de Gonjiam. De fato, o hospital foi construído nos anos 60 ou 80, essa informação não fica muito clara, cada fonte diz que foi um ano, mas enfim. E o local funcionou como uma instituição psiquiátrica até julho de 1996, quando encerrou suas atividades. E o motivo do fechamento não foi por causa de mortes misteriosas, experimentos e nem nada do tipo, mas por causa de uma lei de proteção de fontes de água da Coreia do Sul. Essa lei exigia que o hospital instalasse um novo sistema de tratamento de esgoto que era extremamente caro na época. O proprietário do prédio e o diretor do hospital não entraram em um acordo sobre quem deveria arcar com as despesas dessa instalação. Mas enquanto ainda negociavam, o proprietário do prédio, que era um senhor bem idoso, veio a falecer. Seus filhos herdaram a propriedade, mas não haviam nenhum interesse em mantê-lo. Afinal, eles não moravam mais na Coreia do Sul, então optaram por deixar o local abandonado mesmo. Quando Gonjiam fechou as portas em 96, todos os pacientes foram transferidos para o Hospital Psiquiátrico de Onjin, e existem documentos oficiais sobre essa transferência.
O diretor de Gonjiam posteriormente abriu uma clínica psiquiátrica em outra cidade, onde continuou a exercer sua profissão por mais alguns anos. Ele nunca enlouqueceu e nem nada do tipo, como dizem as lendas. Quanto ao quarto 402, pois bem, em Gonjiam haviam apenas 3 andares, então nunca existiu um quarto 402. Foi apenas uma invenção do diretor para o filme. E essa lenda do quarto 402 meio que se espalhou pela internet. Agora, quanto à história da xamã, realmente teve uma xamã que foi até Gonjiam, mas tudo fazia parte de um programa de caça-fantasmas chamado Ghost Spot. Mas em 2012, um programa investigativo da Coreia do Sul desmentiu todas as lendas criadas sobre Gonjiam. Inclusive, entrevistaram o diretor do hospital Gonjiam na época, e ele estava muito revoltado por ser acusado de assassinato e outras coisas perturbadoras. Uma curiosidade sobre o filme é que ele foi filmado na Escola Marítima Nacional de Busan, e não em Gonjiam. O proprietário do prédio tentou entrar com um processo na época para impedir o lançamento do filme, alegando que isso poderia desvalorizar sua propriedade e causar problemas. Mas ele perdeu o processo e o filme foi lançado. Então, em maio de 2018, ele tomou a decisão de demolir o prédio. Essa é a versão oficial dos fatos, que inclusive constam em documentos e registros oficiais. Oficialmente, nada daquilo aconteceu. Não existiram os 42 pacientes mortos, não existiram experimentos secretos e nem sequer um quarto 402. Mas se nada daquilo foi real, então por que dezenas de pessoas relataram coisas bizarras sobre Gonjiam na internet? Seria o poder das lendas urbanas? Talvez sugestão psicológica? Ou algo que simplesmente não pode ser explicado? Comenta aí pra mim o que você acha. Vou adorar saber sua opinião. Aproveite para maratonar a playlist que tá aparecendo aí na tela pra você. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e o hype para ajudar no engajamento. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que gosta desse tipo de conteúdo e considere fazer parte do clube de membros para ter acesso a episódios exclusivos. Muito obrigada por assistir e até o próximo Caso Sinistro.